Sabe, irmãos, eu quero compartilhar algo que tem a ver com vitória. Fala para o senhor, que é o seguinte: o normal da minha vida e da sua vida deveria ser vivermos de glória em glória, porque Paulo disse isso. De glória em glória é de vitória em vitória, de conquista a conquista. É assim que devemos viver a vida cristã, é assim que tem que ser a minha vida e a sua. Se não acontece isso, é porque está errado. Alguém fala, pastor, mas é só vitória, não tem nenhuma derrota. Aos olhos de Deus é só vitória. Pode ser que na nossa avaliação, alguma vitória possa parecer uma derrota momentânea, que talvez você não entenda, mas no processo de Deus não existe derrota, nem para a minha vida, nem para a sua, e nem para aqueles que creem em Deus. Só há vitória. Ainda que algum ajuste de Deus na minha vida, eu posso pensar que foi uma tremenda de uma derrota, mas na verdade Deus está olhando o seu propósito eterno e está investindo na minha vida hoje. Então aquilo que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Mas as nossas vidas se parecem mais como montanhas russas do que essa escala crescente de vitória. Eu quero compartilhar alguma coisa que, eu diria assim, atrapalha essa escada rumo ao propósito eterno de Deus. Então, normalmente, nós temos vitórias, depois, efetivamente, derrotas. Nós avançamos, e ao invés de viver nessa posição agora, que nós avançamos e conquistamos, nós, às vezes, perdemos aquela posição e retrocedemos. Às vezes, você ia bem, daí a pouco você está praticando coisas que estão muito aquém daquilo que você já aprendeu, que você já conquistou na sua vida. Às vezes você luta para conquistar algo, espera um determinado momento na sua vida e depois você perde. Então, você cresceu, você retrocedeu. Cresceu, retrocedeu. Fala para o seu irmão, não pode ser assim a sua vida, porque assim você não vai a lugar algum. Veja, deixa eu te dar alguns exemplos de coisas que a gente almeja, que a gente trabalha, que a gente conquista, e de repente a coisa não funciona. Às vezes alguém vive como adolescente, está esperando chegar a hora de se tornar alguém maduro, a maioridade, chega, avança ali na maioridade, mas continua vivendo como adolescente. Ele imaginava que essa vida de adulto seria muito melhor, mas quando ele chega na vida de adulto, ele fala, não, essa vida está pior do que antes. Aí, ainda que ele tenha conquistado aquela idade, mas ele continua vivendo como um adolescente. E é fácil perceber isso, pelo que a pessoa fala, pelo que ela sonha, a forma como ela veste, dá para você ver que ela está fora do contexto. Às vezes, alguém trabalha e se esforça muito para poder formar, para poder ter uma habilidade a mais, um curso a mais, e, de repente, ele forma, e isso não se traduz em êxito nenhum na vida dele. Não tem nenhuma transformação. Ele fala, para que eu gastei dinheiro? Para que eu gastei meu tempo? Porque foi gasto, não foi investimento. Não tem retorno algum. Então, foi uma vitória? Foi. Mas houve um retrocesso, porque não teve um desfrute daquilo. Às vezes a pessoa está aí, os solteiros às vezes buscam muito se casar. E depois que casa, ele fala, peraí, parece que era melhor ficar solteiro. Esse casamento eu imaginei que seria bom, mas o negócio parece estar pior do que como eu vivia antes. Então, às vezes passar num teste, de uma entrevista para um emprego que é muito bom, de repente você está ali dentro e fala, mas o que adiantou todo o esforço aqui? Não é diferente de nada do que eu já fiz até hoje. Então você conquista, mas você parece que não desfruta. Você vai, mas não consegue galgar mais etapas depois daquela. O que vê é que parece que retrocedeu. Então, às vezes você abre uma empresa, tinha uma vida profissional, funcionária, agora você é um empresário. Foi uma luta abrir aquela empresa, mas depois que abre, a coisa não vai para frente. Então muitas pessoas se convertem. Pensa, agora vai. De repente não vai. Sua vida continua do mesmo jeito. Às vezes você muda de função, seja na vida secular, seja no reino de Deus. Você hoje é membro e ora e busca a Deus inquietado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco você está na liderança de uma célula, mas a coisa não flui. Você pensa, puxa vida, agora eu vou avançar mais. Mas não vai. E por quê? Por que nós conquistamos e perdemos? Conquistamos e não continuamos a conquistar. Conquistamos e daí a pouco aquilo não satisfaz ou não é consolidado nas nossas vidas. O que é que acontece? Pergunta para o seu irmão, você já passou por isso? Toda vitória, na verdade, é um final de etapa e o início de uma nova etapa. Toda vitória é assim. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos praticar algo muito errado, que é o quê? Porque em toda mudança de etapa das nossas vidas é necessário mudança de estilo, de atitudes, de comportamentos, de princípios. Porque aquilo que você conhecia e aquilo que você trabalhou te trouxe até aquela vitória. Agora, para continuar, precisa novas atitudes, novos posicionamentos,
novos princípios pelos quais você vai viver. Se você continuar rigorosamente do jeito que você estava antes, você não avança mais. Então, se Deus te deu uma vitória, significa que Ele está chancelando um término de uma etapa na sua vida. E está agora abrindo a porta para um novo tempo. E esse novo tempo exige mudança na minha vida e na sua vida. Se não houver essas mudanças, com certeza absoluta, eu não avanço mais. Eu vou ficar parado. Pior ainda, eu posso perder aquilo que eu já conquistei. Aquilo que me trouxe até aqui, aquelas habilidades, aqueles dons, aqueles princípios, eles precisam ser renovados, reafirmados e acrescentados outros, para que eu continue andando. Então, o maior problema de consolidar uma vitória ou de ter novas vitórias depois de uma vitória é a mudança, é o coração aberto para transformações. E se eu não tenho esse coração aberto para transformações, com certeza eu paro de ter vitórias a partir daí. E depois de um tempo, essa vitória que eu tive, ela não tem mais sentido. Porque como eu não tenho mais, eu não avanço mais, isso vai deteriorar na minha vida. Então, isso significa que Deus fechou etapas, incluiu ciclos na sua vida e abriu novos. Agora, o que é que aconteceu depois dessa grande vitória? Um vencedor continua tendo vitórias. Uma pessoa neófita, uma pessoa que não entende bem o processo de Deus na sua vida, ele vai arriscar e acaba não tendo mais vitória nenhuma. Mas para ficar mais claro o que eu estou falando e esse princípio, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel. Então essa é uma história muito antiga. Eu escolhi esse contexto porque é mais fácil, eu não preciso ler todos os textos, porque você já conhece a história. Então é a história de Davi, capítulo 17, quando Davi se encontra com Golias e o mata. Vamos pegar esse exemplo. A vida de Davi, que foi um vencedor, viveu de glória em glória, até que se tornou alguém preparado completamente para a obra de Deus. Ele se tornou um grande referencial, porque agia dessa forma que eu estou te falando, eu vou te mostrar isso na vida. Então Davi vivia a sua vida normalmente. Um dia chega um homem de Deus, impõe as mãos sobre ele, derrama o óleo da unção e fala: olha, Deus te chamou para ser rei. Ele ainda era um adolescente, ninguém nunca tinha falado isso para ele. Ele nunca sonhou ou tinha essa expectativa no seu coração, mas a partir dali ele começou a sonhar com aquilo. E a vida de Davi, assim, um posicionamento firme que ele já tinha e ele foi aprimorado. Aí chega um dia, o pai dele fala para ele, isso tudo está aí no capítulo 17 de 1 Samuel. Aí o pai dele chega para ele e fala: olha, Davi era o 8º filho, tinha 7 filhos mais velhos do que ele, homens. E esses 7 filhos mais velhos estavam na guerra. E Davi era o mais novo, estava em casa cuidando das ovelhas. E o pai dele, Jessé, chega e fala: olha, meu filho, é o seguinte, vai ver como... E Israel estava em guerra com os filisteus. Vai lá ver como vai a guerra e me traga notícia. Eu quero saber como estão seus irmãos. E leva essa comida também para ajudar. Se eles estiverem passando alguma necessidade de suprimento, você leva. Davi foi lá para trazer notícias. Quando ele chega lá no campo de batalha, o que é que está acontecendo? O exército de Israel está de um lado, o exército dos filisteus do outro, e todos os dias saía um grande guerreiro da parte dos filisteus, um gigante, tinha quase 3 metros de altura, e saía e desafiava o exército de Israel. E não aparecia um único homem de Israel para lutar com ele. Davi ouviu aquilo, se indignou pelo Espírito Santo de Deus, e resolveu de enfrentar o Golias. Foi e matou o Golias. A partir, então veja, Davi vem andando a sua vida e ele era um desconhecido em Israel. Mas quando ele mata esse Golias diante de todo o exército de Israel, diante de todos os homens valentes de Israel, diante de todos aqueles que lideram a casa de Israel, ele se tornou um herói nacional, porque ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar aquele homem, ele foi, enfrentou e ainda matou. Então ele teve uma grande vitória. Mas essa grande vitória estava encerrando um tempo na vida de Davi. Estava começando um novo tempo. Saul não permitiu que Davi voltasse para a casa do pai. Falou: não, você vai viver comigo. Porque, lógico que ele é rei. Ter um guerreiro como Davi do lado dele é tudo que ele queria. Então a vida de Davi mudou completamente. Mas agora eu te pergunto algo. Então essa experiência na vida de Davi foi significativa, foi diferenciada e o lançou num novo patamar. Mas como foi que Davi matou Golias? Não, mas nem existia isso, pastor. Tá bom, ele usou uma espada, que era o que as pessoas usavam na época, uma flecha. Vamos ver o que é que ele usou. Olha aqui no verso 40 do capítulo 17 de 1 Samuel. Olha o que a Bíblia diz. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então quais eram as armas de Davi? Uma funda com 5 pedras.
Essa era a munição, as 5 pedras, o canhão era uma funda. Isso era a única coisa que Davi tinha e sabia. Se você ler os versículos antes, você vai ver que Saul chegou para ele e tentou passar a armadura dele, passou a espada dele, mas Davi não conseguia nem andar com a armadura de Saul. Não conseguia manusear a espada. E ele falou, não consigo isso. Ele não tinha experiência, não tinha habilidade, não tinha dom, nunca tinha usado uma espada. O que é que ele sabia? Lançar pedras na funda. Então foi com isso que Deus o abençoou, e aí entra a parte de Deus, entra a unção de Deus nas nossas vidas, na vida de Davi, fazendo com que aquela habilidade de Davi se tornasse algo sobrenatural. E ele matou Golias com uma funda. Então veja, a partir daí então, Davi agora é um vencedor. Então aí entra o princípio que eu estou te falando. Terminou uma etapa de vida de Davi. E agora para frente? Como que é que Davi vai viver? Como que é que ele vai continuar? A maioria de nós, para continuar as nossas vidas aí, sem entendimento da palavra de Deus, o que nós faríamos? Se funcionou matando um gigante com funda, e aqueles que estão com espadas não conseguiram, então é melhor eu continuar com essa funda na mão. A partir de agora, que eu sou herói nacional e faço parte do exército de Saul, eu vou criar a companhia das fundas certeiras. Ensinar esse povo como jogar pedra, que é melhor do que pegar uma espada, porque você mata o cara antes dele chegar em você. Mas Davi fez isso? Foi isso que Davi fez? Não foi isso que ele fez, mas isso é o que a maioria de nós fazemos. Nós pegamos uma habilidade, um princípio ao nós vencemos e queremos continuar com isso nas nossas vidas, da agora para frente. Todas as guerras que nós entramos, vencer do jeito que nós vencemos essa. Mas essa encerrou. E encerrou com uma vitória, encerrou com uma conquista. Mas acontece que Deus quer agora mudança.